Oi pessoal, hoje vamos continuar trabalhando no Perfect Grade do Astray Head Frame. Vamos lá. これがガンダム。 Então, continuando o projeto, né? Eu tinha parado aqui quando eu tinha concluído as duas pernas, mostrei para vocês. E aí depois eu acabei viajando para o Japão, como eu já mostrei aqui no canal tudo, e agora então eu tô retomando. Eu já fiz a pintura de todas as peças, eu creio, né? Se eu não esqueci nada, eu pintei todas as peças que vocês estão vendo aqui, são do quadril, do tronco e dos braços dele, do inner frame, né? Porque meu objetivo, é claro, é terminar o inner frame dele primeiro para mostrar o inner frame completo. Algumas coisas que eu fiz diferente em relação à primeira parte. Eu não pintei todos os que parecem polycaps, né? Porque esse material é um plástico um pouco mais mole e a tinta não estava aderindo bem. Quando eu fui montar as pernas, acabava descascando e soltando a tinta. Então eu pintei só algumas que vão ficar mais visíveis. Então, por exemplo, isso daqui é onde vai aqueles pistões, né? Esse aqui vai ficar mais visível. Eu pintei naquele rosa, naquele rose gold. As outras partes eu não pintei como eu mostrei aqui, porque acho que não precisa, era meio que perda de tempo. Algumas partes eu pintei em umas cores um pouco diferentes do que eu estava usando, mas outras, por exemplo, eu deixei como eu tinha feito naquele, algumas partes em cromado, algumas partes nesse black metal aqui da Hobby Mill, né? As tintas que eu usei são basicamente as mesmas que eu usei nas pernas, então eu não vou mostrar tudo de novo e nem vou falar das tintas, mas são basicamente os mesmos três tons de vermelho candy. Esse aqui que é um mais escuro, né? Um pouco mais pro vinho e um mais avermelhado, né? São os três tons que eu acabei usando, assim como eu tinha usado nas pernas. Eu acho que dá para perceber aqui. Esse aqui é o mais escuro, esse é o vinho e esse é o mais avermelhado. Mas ainda assim eu pretendo esse aqui mais escuro do que o vermelho, que vai ficar realmente visível do Astray. Outra coisa que eu cheguei a mostrar no meu Instagram também foram as mãos dele, né? Elas vêm nesses runners que são meio que montados já no molde, né? Então ele é injetado em duas cores. A Bandai acabou usando branco e vermelho, embora as mãos dele, apesar de ter branco e vermelho, não são totalmente fiéis, né? Corretas em relação ao anime, ao mangá do Astray. Como eu já tinha falado antes, a mão dele é para ser vermelha com as partes de cima dos dedos nas falanges, né? As duas primeiras dos dedos em branco. Elas não são assim, né? Vou mostrar como que ela vem no runner e vou mostrar também a pintura para vocês verem, né? As mãos elas vêm nesse plástico, você tem que dobrar tudo, e esse plástico, quando ele é já pré-montado no molde, ele injeta em dois plásticos diferentes e acaba ficando com as articulações muito justas, muito apertadas. Então pintar nunca é fácil, principalmente quando a cor é muito diferente, né? Se ele fosse todo em vermelho, não teria tanto problema se a tinta descasca, porque eu ia pintar em vermelho candy e o fundo vermelho não ficaria tão visível. Mas como ele tem partes em branco, acaba ficando visível se descascar. Mas é meio que o preço, né? Eu sei que tem bastante gente que gosta dessas mãos articuladas. Eu gosto, eu acho bonitas, mas eu acho que para praticidade era mais fácil que ele tivesse mãos fixas. Então, como eu estou mostrando para vocês, eu fiz uma pintura normal, usei o Dark Steel da Hobby Mill como fundo, depois eu passei o Clear Red por cima para deixar em vermelho candy. E a própria pintura candy acaba sendo uma pintura muito grossa, né? Então isso acaba não sendo muito bom para as articulações dos dedos, que apesar da mão ser 1:60 ser mais ou menos grande comparando com mesmo um Master Grade, ainda assim são peças muito delicadas, né? Então eu pintei, passei duas camadas boas do vermelho e aqui tá a mão finalizada, né? Aqui atrás vai aquela parte da armadura branca, então não fica visível. Essa parte aqui não vai ficar visível. E aqui os dedos. Se eu articular, eu já tinha experimentado, ele pode querer descascar um pouco a tinta. Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Eu tô considerando depois pintar aqui em cima de branco, essas partes num branco fosco, para ficar mais um pouco correto. Ele deveria ter como se fosse um relevo da armadura de cada falange, mas ele não era. Então os dedos dele, até porque a mesma mão do Strike Gundam não tem esse nível de fidelidade pro Astray. Então por enquanto eu vou deixar assim, até porque eu vou montar só o inner frame. Então pro inner frame ela pode ficar toda vermelha e depois eu vou considerar pintar de branco. Outra coisa também é que eu comprei na AliExpress, tem umas mãos
chinesas, né? Não são originais, até porque a Bandai não faz mão 1/60. Ela tem aquelas expansões que ela chama de Builder Parts, de mãos em 1/144 e 1/100. Eu já usei em outros kits, eu tenho essas mãos em 1/144 e 1/100. Eu já usei em alguns projetos, principalmente para high grade, onde ele não vem com mãos fechadas, né? Só vem com aquela mão para segurar. Mas para 1/60 não tem. Então eu achei na AliExpress, comprei. Não é exatamente o mesmo molde do Astray, mas eu acho que ela é melhor. Elas são mãos fixas, então tem mão aberta, tem mão para segurar, tem mão fechada. E eu acho que essas eu vou conseguir pintar com uma cor mais correta. E vai ser mais fácil porque ela não tem uma articulaçãozinha em cada dobra aqui do dedo, né? Então isso vai ser mais fácil. Então quando elas chegarem, provavelmente acho que para o próximo vídeo eu posso mostrar para vocês como que elas são, tudo. Então eu vou esperar elas chegarem, mas por enquanto eu queria fazer o inner frame. Outro detalhe também é que ele não tem um inner frame completo para a cabeça. O próprio Mark II, que é um Master Grade até mais antigo que esse, tem. O Perfect Grade Unleashed, é claro, tem um inner frame completo da cabeça e esse não tem. Então não dá para montar o inner frame completo dele sem ter partes brancas da armadura dele. Então provavelmente eu vou deixar ele sem a cabeça para mostrar o inner frame. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que ele tem essa unidade de LED que você monta, então ele vem com as peças em plástico, com o LED e um fiozinho, né, um araminho aqui para poder conectar na bateria. A bateria não vem, mas eu já tinha. E aí depois que você monta, tem um parafuso aqui que você prende e aqui você acende. Acho que dá para ver aqui que ela acende verde para iluminar os olhos. Então é similar àquela unidade de LED que a Bandai vende para alguns Master Grades, mas esse aqui você monta. É um LEDzinho bem simples, né, bem básico, e ele vai dentro da cabeça ali para montagem. E outro detalhe também que eu queria chamar a atenção é que ele tem essa peça de metal, assim como ele tinha para a parte do joelho, né, bem a articulação entre a coxa e a canela, ele tem aqui também para o quadril. Então eu vou ver como que eu vou encaixar aqui as peças, deixar as peças mais ou menos prontas. Vou mostrando aqui para vocês esse processo de montagem, mas não detalhadamente nada, porque eu acho que não precisa, né? Já tinha mostrado bastante da perna, onde o processo é basicamente você ir montando, raspando às vezes a pintura em peças que você percebe que o pino não vai encaixar, tomando cuidado para não forçar, não quebrar, separando as peças que eu pintei juntas com cuidado, tudo, e seguir aqui com a montagem. Quando eu tiver com boa parte das peças montadas, aí eu posso mostrar mais em detalhes melhor para vocês. Bom, vou dizer para vocês que realmente dessa vez eu estou um pouquinho mais tendo dificuldade em achar as peças, porque são realmente bastante peças. Eu comecei a separar as peças faz bastante tempo, só agora eu pintei. Então aquela memória mais fresca que fica de você ter manuseado as peças recentes se perdeu um pouco, mas estou me achando aqui, estou conseguindo identificar. Então um pouquinho mais difícil, mas não impossível. Outra coisa também é que aqui é o cockpit, né, onde vai o pilotinho, mas nos últimos Gundams que eu tenho montado, sei lá, de uns 2-3 anos para cá, eu tenho desistido de colocar os pilotos dentro. Tenho preferido deixar sem o piloto dentro. A gente registrar aqui porque você vê que essa parte da armadura do inner frame vai cobrir esse detalhe de pistão, que é um pouco triste, né, porque nem mesmo no inner frame dá para ver todos os detalhes do inner frame, mas pelo menos agora dá para estar registrado aqui no vídeo.
Bom, parece que eu estava enganado, né? Eu achei que tinha peças da armadura na cabeça, mas na verdade tem essa peça aqui que pelo runner eu achei que era uma peça branca. Mas quando eu fui olhar o runner ele tem várias cores e uma delas era um cinza claro, porque é só essa que parece ser aqui uma ventilação da cabeça, que ele tem aqueles dois tubos do lado, né? Então isso aqui é uma peça cinza clara, que eu achei que ia ficar bom num prateado. Eu usei o Dark Steel da Hobby Mill e coloquei. Então eu vou conseguir montar a parte da cabeça que é o inner frame. Não é um inner frame completo da cabeça, não vai ficar visualmente tão legal quanto é, por exemplo, do Mark II, mas eu vou montar. Aqui essa parte do LED eu não pintei, né? Porque tem o LED, tem os fiozinhos, tudo, então eu achei que pintar poderia atrapalhar o funcionamento, e como ela vai ficar escondida aqui dentro da cabeça, não tinha problema. Mas isso é o máximo que dá para pintar da cabeça dele, dá para montar da cabeça só com o inner frame. Bom, sobraram bastante peças, né? Tem partes do ombro que precisa da armadura para ficar conectada corretamente. Tem parte das saias, principalmente quando a gente tem o que seria tipo o inner frame da saia, né? Essa parte. Só que a parte que é pintada, que é visível, ela vai ficar para dentro. Então se eu colocar assim nele, vai ficar aparecendo uma parte que não está bem pintada, uma parte que não é para ser visível, né? Então não vai ficar bonito. Eu desisti de colocar essas partes. Eu vou deixar elas separadas para quando eu fizer a armadura eu completar ele. Tem outras partes que são do escudo, partes que são do backpack dele, que também não vão ficar aqui. Então agora eu vou terminar, vou só colocar a cabeça, né? Então vamos lá colocar a cabeça dele, do inner frame, né? Claro, ele não está completado. Aqui. É isso, vou colocar ele na base, né, para girar, mostrar para vocês, mas antes eu queria só mostrar na mão. Ele é bem grande, até é difícil colocar ele aqui no quadro. Afastar mais um pouco. Aqui na mão, o inner frame dele. Por enquanto tá parecendo bem firme, até como eu já falei, por pintar, acaba endurecendo, né, as peças, tudo. Um detalhe antes que eu me esqueça é que ele tem essa parte embaixo dele, né, que tem essa pecinha que corre para fechar. Eu creio que ela ajuda a fixar, porque ele tem uma articulação onde ele pode mover a conexão ali com as pernas para frente e para trás, né? Como alguns Master Grades e Real Grades têm, que é para ajudar ele a fazer algumas poses. Mas ele também tem embaixo essa peça que se move e ela tampa o que seria um conector de Action Base, ou pelo menos parece um conector de Action Base, o que é curioso, porque a Bandai não faz, né, Action Base em 1:60. Alguns Perfect Grades têm uma base, né, como por exemplo o Wing Zero tem, o Unicorn, né? Mas eles têm uma base própria. A Bandai não faz uma base que serve. E os Perfect Grades normalmente têm um encaixe próprio para a própria base deles. Eles não têm um conector genérico como um Master Grade, um Real Grade tem. Então eu não sei se a Bandai realmente pretendia fazer uma Action Base para ele e resolveu deixar essa portinha aí embaixo para você conectar ou não. Não sei, porque aparentemente essa parte não parece ter muita utilidade fora isso. Bom, aí então o inner frame dele, né, completado, mostrando ele aí na base girando, dá pra perceber que realmente, infelizmente, ele é basicamente o inner frame do Strike Gundam, né? A Bandai lançou primeiro o Strike Gundam, ela também tem, na mesma série Perfect Grade, tem o Strike Freedom, tem o Strike Rouge e também tem o Perfect Strike, né? E todos eles eu acho que usam esse mesma base, esse mesmo inner frame. O Strike Freedom eu não tenho certeza, porque ele tem umas partes douradas. Mas o Astray, a Bandai escolheu reaproveitar o inner frame do Strike, o que realmente não é um ponto assim muito positivo, porque vocês podem perceber aí que esse inner frame é muito mais magro, muito mais fino e comprido do que você imaginaria que é do Astray. Quando você olha as fotos do Perfect Grade do Astray completo, com a armadura, ele realmente fica mais largo, mais parrudo, mais parecido com as proporções do Astray, mas só no inner frame realmente não é muito correto, o que realmente é uma pena, né? Seria bacana se a Bandai tivesse escolhido fazer um inner frame mais novo, mais original para esse Perfect Grade. Porém, tem bastante parte que ele tem peças novas que você encaixa, várias peças que seriam do Strike não são usadas, elas sobram, então sobra bastante plástico. Se você olhar o manual no próprio Dalong, dá para ver quantas peças ali de alguns runners tem X. E agora a minha opinião sobre o inner frame, né? Sobre
a montagem do Astray até agora. Vou dizer pra vocês que quando eu vi as fotos do inner frame dele no Dalong, já faz bastante tempo, e eu acho que eu até mostrei ele quando eu tava montando o Perfect Grade do Mark II, porque alguma coisa que me chamou muita atenção no Mark II era o inner frame, cheio de detalhes mecânicos, tudo. E do Astray não chamava atenção, porque se você olha as fotos dele puro, como ele tá no Dalong, ele é um bloco vermelho. Ele tem várias peças que você mal consegue perceber, porque todas elas são exatamente no mesmo plástico vermelho, o mesmo tom de vermelho escuro. Então, quando eu montei, e principalmente por eu ter pintado com cores diferentes, dá para perceber bem mais a separação de peças, as peças que se movem. Ele tem bastante pistões, bem mais do que eu achei que ele teria, né? É porque os pistões, o corpo do pistão também é em vermelho. Então só aquela parte cromada acabava aparecendo, mas ele tem bastante nas pernas, no tronco ele tem, né? Na cintura, embaixo dos braços, ali nos ombros ele tem pistões, nos próprios braços, tem peças que se movem. Então ele tem bem mais detalhes mecânicos do que eu achei só de olhar o inner frame. Então isso realmente é um ponto positivo. O ponto negativo é que se você montar ele direto da caixa, você vai ter tudo isso em vermelho e você não vai perceber muitos desses detalhes, acabam se perdendo. Mas justamente por isso eu gosto de pintar o inner frame tudo para fazer essa separação. Então eu acabei escolhendo fazer com tons diferentes de vermelho, o que eu achei que ficou bacana. Então o inner frame dele, apesar de não parecer do Astray, visualmente, tecnicamente é um inner frame bem bacana, bem o que você esperaria de um Perfect Grade. E dá para perceber que eles melhoraram algumas coisas em relação ao Mark II, que é um Perfect Grade mais antigo. O Mark II, por exemplo, tinha parafusos, coisa que esse já não tem. Não precisa, né, pelo menos assim, você não sente falta de ter parafusos para prender algumas partes. O Mark II tinha uma mola que, apesar de na teoria era uma ideia legal ele ter uma mola no tornozelo para você apertar a perna dele e ela voltar, acabava tornando ele um pouco mais instável. Então é uma coisa boa que a Bandai abandonou essa ideia da mola, né? E a montagem também eu achei bem mais suave. A do Mark II eu também tinha pintado e teve algumas peças que foram bem difíceis de encaixar. Eu procurei na internet, eu vi outras pessoas falando a mesma coisa. O inner frame do Mark II eu não tive assim, grandes problemas em nenhuma parte, foi bem tranquila a montagem, mesmo com a pintura. Pouca coisa eu tive que raspar para tirar dos pinos, tudo, então tudo encaixou bem melhor do que aconteceu no Mark II. O Mark II você tinha que fazer muita força às vezes, parecia que você ia quebrar algumas peças para ter que encaixar. E aqui eu não tive muito esse problema, então eu acho também que isso é uma vantagem. Ele tem 3 peças de metal, eu já tinha mostrado nas pernas que ele tem aquela peça de metal que vai bem no meio do joelho, e aqui ele tem uma peça de metal que vai bem no quadril para conectar as pernas, né? E essa peça é que se move para frente e para trás para permitir outras articulações. De resto, ele é todo de plástico, como eu falei, não tem parafusos, nada. Então eu achei bem bacana isso, assim, achei que é uma montagem já mais moderna de Perfect Grade. Tirando, claro, a questão das proporções não serem as corretas, né? Infelizmente, eu acho que a melhor versão que nós temos do Astray não é nem da Bandai, porque o High Resolution tem um bom inner frame, porém ele tem aquelas partes em metal que eu acho que não são legais e já vêm prontas. Então a melhor versão do Astray acaba sendo aquele Master Grade chinês, que eu acho que é MJH, o nome da fabricante, que eles fizeram baseado no High Resolution, porém todo em plástico. E aquele lá tem as melhores proporções, tem um inner frame mais parecido com o que você acharia do Astray. Esse Perfect Grade perde esses pontos por isso. Mas agora que eu terminei o inner frame, vou montar ele, vou colocar a armadura, tudo, pintar toda essa parte, vamos ver se melhora essa impressão. Mas de resto, assim, ele é o único Perfect Grade que a gente tem do Astray, então se você gosta do Astray, eu acho que não tem como errar comprando ele. Seria melhor se ele fosse com um inner frame específico para ele, mas também não acho que isso atrapalha tanto. Fica aí na esperança, quem sabe um dia a Bandai possa fazer um Perfect Grade Unleashed, um 2.0 dele, com um inner frame mais apropriado, né? Mas de resto gostei bastante, tá bem bacana a montagem. E agora é prosseguir, né? Eu vou pintar as partes da armadura, tem bastante partes da armadura em branco, em cinza, tem também as partes em vermelho que são visíveis do frame dele, né? Então seriam partes externas, não exatamente o inner frame, e também tem os acessórios, o escudo, as armas, tudo. Então ainda tem bastante coisa. Então eu creio que eu vou ter que precisar de pelo menos mais uns 2 ou talvez 3 vídeos para terminar toda essa saga, mas por enquanto eu deixo vocês com esse vídeo, vou parar por aqui esse vídeo, né, porque agora que está completado a gente terminou mais uma etapa da montagem. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos espalhar essa febre Gundam, obrigado e até a próxima.